O avião estava lotado. Aquele tipo de voo econômico onde todo mundo fica espremido e qualquer barulhinho já incomoda. Mas o que estava acontecendo ali não era só um barulhinho. Era um choro desesperado que já durava 20 minutos sem parar. Ricardo Bastos segurava o filho Lucas contra o peito, caminhando pelo corredor estreito do avião. O bebê de 3 meses não parava de chorar nem por um segundo. Ricardo tinha 34 anos. Era dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, mas naquele momento parecia apenas um pai perdido e exausto. Por favor, Lucas, pelo amor de Deus, para de chorar. Ricardo sussurrava, balançando o bebê com delicadeza, mas nada funcionava. Já tinha tentado de tudo: mamadeira, chupeta, naninha. O choro só aumentava. Os passageiros começaram a reclamar. Uma senhora na fileira da frente se virou com cara feia. Esse bebê não vai parar, não? Desculpa, senhora, eu tô tentando acalmar ele. Ricardo respondeu visivelmente constrangido. As comissárias de bordo se aproximaram, querendo ajudar. A mais velha, uma mulher simpática de uns 50 anos, ofereceu água morna. Às vezes ajuda, senhor, o bebê pode estar com sede. Ricardo aceitou qualquer ajuda, mas Lucas continuou chorando. O choro era diferente. Parecia que ele estava com dor. Ricardo sentia o desespero tomando conta. Fazia 3 semanas que Laura tinha morrido. 3 semanas que ele tentava cuidar do filho sozinho, e nada dava certo. Sofia Ribeiro estava sentada algumas fileiras atrás. A moça de 25 anos voltava de São Paulo, onde tinha visitado a irmã grávida. Trabalhava como faxineira na maternidade do Hospital São Lucas, em Salvador, há 3 anos. E nesse tempo tinha aprendido muito sobre bebês, só de observar as enfermeiras e as mães. Sofia observou por 10 minutos a cena do homem desesperado com o bebê. Aquele choro chamou a atenção dela. Não era um choro comum de fome ou sono. Era diferente. Sofia conhecia bem esse som. Já tinha ouvido muitas vezes no hospital. Ela hesitou. Quem era ela para se meter? Era só uma faxineira. E aquele homem elegante de terno caro certamente não ia querer ajuda de uma desconhecida. Mas o desespero na voz dele quando falava com o bebê tocou o coração de Sofia. Lucas, por favor, filho. Papai não sabe mais o que fazer. Ricardo murmurava com a voz embargada. Foi aí que Sofia se levantou. Não conseguia mais ficar parada vendo aquilo. Se aproximou devagar. Com jeito. Com licença, senhor. Ricardo se virou surpreso. Viu uma moça simples, de roupas básicas mais limpas, cabelo preso num rabo de cavalo. Os olhos dela eram gentis, cheios de preocupação. Eu trabalho numa maternidade em Salvador. Posso dar uma olhadinha no seu bebê? Ricardo olhou para ela, depois para Lucas, que continuava chorando. Estava tão desesperado que qualquer ajuda era bem-vinda. Por favor, senhorita, eu não sei mais o que fazer. Ele não para de chorar. Sofia estendeu os braços. Ricardo hesitou por um segundo, mas entregou o filho para ela. Sofia pegou Lucas com cuidado, observou a posição que Ricardo estava segurando e imediatamente percebeu o problema. Coitadinho, ele tá com refluxo, Sofia disse baixinho, ajeitando Lucas numa posição diferente, com a cabecinha mais elevada. A posição que o senhor estava segurando estava machucando ele. Em poucos minutos, algo mágico aconteceu. O choro de Lucas foi diminuindo até parar completamente. O bebê se aconchegou no peito de Sofia e fechou os olhinhos. Ricardo ficou boquiaberto. Depois de semanas de desespero, uma completa desconhecida tinha conseguido acalmar seu filho em minutos. Como você conseguiu fazer isso? Sofia sorriu, ainda segurando Lucas, que agora dormia tranquilo. É que eu vejo muito bebê no hospital onde trabalho. Esse choro dele não era de fome, nem de sono. Era de dor por causa do refluxo. Quando o bebê fica nessa posição aqui, ela mostrou como Ricardo segurava antes. O leite volta e arde no estômago dele. Ricardo ouvia cada palavra como se fosse ouro.
Nunca ninguém tinha explicado isso para ele de forma tão simples, mas eu levei ele em vários médicos, como ninguém percebeu. Às vezes os médicos focam em outras coisas e não reparam nos detalhes do dia a dia. Sofia explicou com delicadeza. Sua esposa cuidava dele antes? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Ele baixou os olhos. Ela morreu há 3 semanas. Aneurisma cerebral. Foi muito rápido. Laura nem chegou a cuidar muito do Lucas. Ele tinha acabado de nascer quando ela se foi. Sofia sentiu o coração apertar. Era um pai sozinho, perdido, tentando cuidar de um bebê recém-nascido, sem saber como. Sinto muito, ela disse com sinceridade. Deve ser muito difícil. Eu não entendo nada de bebê. Desde que perdi a Laura, o Lucas não para de chorar. Gastei uma fortuna em babás, pediatras e ninguém conseguiu ajudar igual você. Durante o resto do voo, Sofia virou professora. Ensinou Ricardo como segurar Lucas para evitar o refluxo. Como identificar os diferentes tipos de choro quando o bebê estava com fome, sono ou desconforto. Olha, quando ele faz esse barulhinho aqui, Sofia mostrou um pequeno gemido que Lucas fazia. É sinal que ele vai fazer cocô. Se você trocar a posição assim, vai ser mais fácil para ele. Ricardo absorvia tudo como uma esponja. Pela primeira vez em semanas, sentia que estava aprendendo algo útil sobre seu próprio filho. Você tem filhos? Ele perguntou. Não, mas trabalho na maternidade há 3 anos. Fico limpando os quartos e acabo vendo as enfermeiras ensinarem as mães. Aprendi muito só observando. Você parece saber mais que os médicos que eu paguei, Ricardo disse com um sorriso amargo. Quando o avião começou a descer em Salvador, Lucas ainda dormia tranquilo nos braços de Sofia. Ricardo olhou para ela com gratidão e desespero ao mesmo tempo. Sofia, é Sofia o seu nome, né? Isso mesmo, Sofia Ribeiro. Sofia, eu sei que vai parecer loucura, mas eu preciso da sua ajuda. Posso te contratar como babá? Sofia ficou surpresa com a proposta. Ela ganhava um salário mínimo como faxineira. Morava numa casa simples, com a mãe diabética. A vida era apertada, mas honesta. Senhor, eu não tenho experiência oficial como babá. Eu só limpo o do hospital. Sofia, você foi a única pessoa que conseguiu acalmar meu filho. Em 3 semanas, ninguém conseguiu fazer o que você fez em 10 minutos. Ricardo insistiu. Pago qualquer valor que você quiser. Sofia hesitou. Era uma oportunidade incrível, mas cuidar de bebê era diferente de apenas observar. Eu não sei se sou qualificada, por favor. A voz de Ricardo estava carregada de emoção. Eu tô perdido. Não sei mais o que fazer. Preciso voltar a trabalhar. Mas não posso deixar o Lucas com qualquer pessoa. Você tem um jeito especial com ele. Sofia olhou para Lucas dormindo tranquilo. O bebê parecia tão pequeno, tão frágil sem a mãe. Como ela podia negar ajuda? Tá bem, mas só por algumas semanas até o senhor encontrar uma babá qualificada de verdade. O rosto de Ricardo se iluminou. Quanto você ganha no hospital? Sofia ficou vermelha. Era constrangedor falar sobre o salário baixo, um salário mínimo. Eu pago 5 vezes mais, além de casa, comida e plano de saúde para você e sua mãe. Sofia quase caiu da cadeira. 5 salários mínimos. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. No aeroporto, Ricardo chamou um carro de luxo. Sofia nunca tinha andado num carro tão caro. Lucas continuava dormindo no bebê conforto que Ricardo tinha no carro. Durante o trajeto para a casa, Ricardo contou um pouco sobre sua vida. Era dono de uma rede de hotéis, tinha crescido rico, mas nunca tinha imaginado que seria pai sozinho tão cedo. A Laura sempre quis ser mãe. Quando descobriu que estava grávida, ficou radiante. Mas o parto foi complicado. Ela teve aneurisma logo depois e em poucas horas ela se foi. E Sofia sentiu vontade de chorar. Conhecia essa dor do hospital. Já tinha visto muitas famílias receberem notícias ruins.
O carro parou em frente a um portão enorme. Quando se abriu, Sofia viu uma mansão, como só tinha visto na televisão. Jardins enormes, piscina, uma casa que parecia um palácio. Nossa Senhora! Sofia sussurrou sem conseguir se conter. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que ela o conheceu. Bem-vinda à sua nova casa, Sofia. Mas quando eles estavam entrando na sala principal, ouviram o som de salto alto vindo da escada. Uma mulher elegante de uns 38 anos desceu rapidamente. Tinha cabelo loiro, bem tratado, roupa de grife e uma expressão de surpresa que rapidamente virou irritação quando viu Sofia. Ricardo, quem é essa moça? A mulher que desceu a escada era Verônica Medeiros, secretária executiva de Ricardo há 10 anos. Ela tinha um porte elegante, roupas caras e um jeito de quem estava acostumada a mandar. Desde a morte de Laura, Verônica tinha as chaves da casa e vinha todos os dias ajudar Ricardo com questões práticas. Verônica, essa é a Sofia. Ela vai cuidar do Lucas, Ricardo explicou, notando a tensão no ar. Verônica olhou Sofia de cima a baixo, reparando nas roupas simples, no jeito humilde. Depois olhou para Lucas, dormindo tranquilo no colo da moça. Cuidar do Lucas. Mas, Ricardo, você não me falou nada sobre contratar alguém. E cadê as referências? A experiência, Verônica. Eu explico depois. A Sofia conseguiu acalmar o Lucas no avião. Ele não chorou uma vez, desde que ela pegou no colo. Verônica sentiu uma pontada de ciúme. Há 10 anos, ela era a única mulher importante na vida profissional de Ricardo. Sempre foi apaixonada por ele, mas nunca teve coragem de se declarar. Quando ele se casou com Laura, Verônica se conformou em ser a secretária perfeita, sempre presente, sempre indispensável. Durante o casamento, Verônica fingia tolerar Laura, mas na verdade esperava pacientemente sua chance. Quando Laura morreu, Verônica viu a oportunidade perfeita. Seria o ombro amigo, ajudaria com Lucas e gradualmente conquistaria o coração de Ricardo. Só que agora aparecia essa Sofia do nada, estragando todos os planos. Ricardo, você tem certeza? Ela parece muito jovem e sem experiência. Sofia se sentiu desconfortável. Percebia que Verônica não gostava dela, mas não entendia por quê. Dona Verônica, eu trabalho numa maternidade há 3 anos. Sei cuidar de bebê? Sim. Numa maternidade fazendo o quê exatamente? Verônica perguntou com um sorriso falso. Sofia ficou vermelha. Sou faxineira, mas sempre observei as enfermeiras. Verônica riu com desdém. Ah, entendi. Faxineira. Ricardo, você tem certeza que pode confiar numa desconhecida com seu filho? Ricardo ficou incomodado com o tom de Verônica. Verônica, chega! A Sofia salvou meu dia hoje. O Lucas finalmente parou de chorar. Nesse momento, Lucas acordou nos braços de Sofia. Em vez de chorar, ele abriu os olhinhos e olhou para ela com curiosidade. Sofia sorriu e conversou baixinho com ele. Oi, Lucas. Dormiu bem, meu amor? O bebê esboçou um sorriso. Ricardo ficou emocionado. Fazia semanas que não via o filho sorrir. Tá vendo, Verônica? Olha como ele fica bem com ela. Verônica observou a cena com raiva crescente. Como uma simples faxineira tinha conseguido algo que ela, mulher educada e sofisticada, não conseguiu. Bom, se você tem certeza, Verônica falou com um sorriso forçado. Só espero que você tenha escolhido bem. Sofia passou os dias seguintes conhecendo a casa e estabelecendo uma rotina com Lucas. Acordava cedo, preparava a mamadeira na temperatura certa, dava banho com cuidado, fazia massagem na barriguinha dele quando tinha cólica. Pela primeira vez desde a morte de Laura, Lucas dormiu a noite toda. Ricardo acordou assustado porque não ouviu choro, mas encontrou Sofia no quarto do bebê, organizando as roupinhas. Ele dormiu a noite inteira? Ricardo perguntou incrédulo. Dormiu? Sim.
Agora que a gente acertou a posição e os horários, ele tá mais tranquilo. Ricardo olhou para o filho dormindo tranquilo no berço. Parecia outro bebê, saudável, relaxado, em paz. Sofia, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Eu só fiz meu trabalho, mas Verônica observava tudo de longe. A cada dia via Ricardo mais impressionado com Sofia, mais grato, mais próximo, e isso a deixava furiosa. Uma noite, quando Sofia estava no quarto de Lucas cantando uma canção de ninar baixinho, Verônica ficou na porta observando. O bebê olhava para Sofia com adoração e Ricardo estava na porta, ao lado dela, sorrindo. Ela tem uma voz bonita. Ricardo comentou baixinho. Verônica concordou com os dentes cerrados, muito adequada para uma faxineira. Quando Ricardo foi dormir, Verônica ficou mais alguns minutos observando Sofia. A moça tinha um jeito especial com Lucas. Isso ela tinha que admitir. Mas Verônica não ia deixar uma intrusa destruir seus planos de 10 anos. Vou acabar com essa aproveitadora. Verônica sussurrou para si mesma, pegando o celular. Ricardo é meu, sempre foi meu. Nas semanas seguintes, Sofia transformou completamente a rotina de Lucas. O bebê não apenas parou de chorar, mas começou a ganhar peso, a sorrir, a interagir. Estava virando uma criança saudável e feliz. Ricardo ficava maravilhado vendo o progresso do filho. Lucas reconhecia a voz de Sofia, se acalmava quando ela chegava perto, sorria quando ela conversava com ele. Sofia, você fez milagres com ele? Ricardo disse numa manhã vendo Lucas sorrindo no berço. Ele só precisava de carinho e rotina. Bebê precisa se sentir seguro. As conversas entre eles foram ficando mais frequentes, principalmente à noite, quando Lucas acordava para mamar. Sofia preparava a mamadeira. Ricardo ficava conversando com ela na cozinha enquanto esquentava o leite. Você sempre quis trabalhar com bebês? Ricardo perguntou numa dessas madrugadas. Na verdade, meu sonho é fazer faculdade de enfermagem, mas não tenho dinheiro para estudar. Por que enfermagem? Sofia sorriu. Desde pequena eu sempre quis cuidar das pessoas. Minha mãe é diabética, então eu aprendi cedo a cuidar dela. No hospital eu vejo as enfermeiras fazendo a diferença na vida das pessoas. Queria ser como elas. Ricardo ficou impressionado com a simplicidade e honestidade de Sofia. Ela tinha sonhos grandes, mas os pés no chão. Era trabalhadora, dedicada, carinhosa. E sua família é só você e sua mãe? Meu pai foi embora quando eu era pequena. Sempre foi eu e ela contra o mundo. Ricardo sentiu admiração por Sofia. Aos 25 anos, ela sustentava a mãe, trabalhava duro e ainda tinha tempo para ser carinhosa e gentil. Essas conversas não passaram despercebidas por Verônica. Ela notou que Ricardo chegava mais tarde do trabalho, passava mais tempo em casa, sorria mais e sempre que ela chegava na cozinha, encontrava os dois conversando. Foi aí que Verônica decidiu agir. Primeiro começou com sabotagens sutis. Quando Sofia deixava o celular carregando na cozinha, Verônica apagava as mensagens de Ricardo, perguntando como Lucas estava. Quando Ricardo mandava recados carinhosos elogiando o trabalho de Sofia, Verônica interceptava. Sofia começou a achar estranho. Ricardo parecia mais distante durante o dia, mas à noite voltava a ser gentil. Ela não entendia a mudança de humor. Verônica também começou a plantar pequenas sementes de dúvida. Ricardo, você não acha perigoso confiar tanto numa pessoa que você conhece há tão pouco tempo? Verônica disse um dia no escritório. Como assim, Verônica? Não sei. É que ela tem acesso à casa toda, conhece sua rotina, sabe quando você sai e volta. Verônica, a Sofia é uma pessoa honesta. Você tá vendo como ela cuida bem do Lucas? Eu vejo. Só acho que você devia ser mais cuidadoso. Pessoas humildes às vezes se aproveitam da generosidade dos patrões. Ricardo ficou incomodado com o comentário. A Sofia não é assim.
Claro que não, querido. Eu só me preocupo com você e com o Lucas. Mas as palavras de Verônica ficaram na cabeça de Ricardo. Ele começou a reparar em pequenos detalhes. Sofia conhecia bem a casa. Sabia onde estava cada coisa, tinha acesso ao quarto dele. Uma noite, Verônica deu o próximo passo, pegou o telefone e discou um número. Alô, Amanda, é a Verônica. Preciso de um favor. Lembra que você já fez teatro? Então preciso que você se passe por uma antiga patroa de uma tal Sofia Ribeiro. Vou te explicar o que você tem que falar. Verônica sorriu enquanto elaborava seu plano. Ia acabar com Sofia aos poucos, sem que Ricardo percebesse que estava sendo manipulado. Era questão de tempo até ele enxergar que Sofia não prestava. Na manhã seguinte, quando Ricardo estava no escritório revisando contratos, o telefone tocou. Senhor Ricardo, preciso falar com o senhor sobre uma funcionária sua, uma tal de Sofia Ribeiro. Ricardo ficou alerta. O que a senhora quer falar sobre a Sofia? Olha, senhor Ricardo, eu não gosto de falar mal das pessoas, mas acho que o senhor precisa saber. Essa Sofia já trabalhou aqui em casa como doméstica. Tive problemas com ela. O coração de Ricardo disparou. Seria verdade? Sofia parecia tão honesta, tão confiável. Que tipo de problemas? Sumiram algumas coisas da casa quando ela trabalhava aqui. Nada muito caro, mas enfim, tive que dispensar ela. Ricardo desligou o telefone perturbado. Seria possível que ele tivesse se enganado tanto sobre Sofia. Ela parecia tão sincera, cuidava tão bem do Lucas, mas a dúvida estava plantada. E Verônica sabia que era só questão de tempo até ela crescer e destruir a confiança entre Ricardo e Sofia. Sofia voltou para casa depois que Ricardo ligou desesperado. Lucas se acalmou nos braços dela em poucos minutos, e Ricardo percebeu que tinha cometido um erro terrível ao deixá-la ir embora. Sofia, fica essa noite, pelo menos. Ricardo pediu. Amanhã a gente conversa sobre você voltar de vez. Sofia hesitou, ainda magoada, mas quando viu Lucas sorrindo para ela, não teve coragem de negar. Tá bom? Fico essa noite. Na manhã seguinte, a ligação que Ricardo tinha recebido no escritório não saía da cabeça dele. Uma ex-patroa de Sofia falando sobre coisas que sumiram não fazia sentido com a pessoa que ele conhecia, mas a dúvida estava lá, pequena, incomodando. Ricardo decidiu fazer um teste discreto. Deixou uma pulseira cara de Laura em cima da cômoda do quarto. Se Sofia realmente roubasse, talvez. 2 dias se passaram. A pulseira continuava no mesmo lugar. Ricardo suspirou aliviado. Que bobagem ele tinha feito. Como pôde desconfiar de Sofia? Mas mesmo assim, uma pequena dúvida ficou. E se a ex-patroa estivesse falando a verdade? E se Sofia só não tinha pegado a pulseira porque sabia que era um teste? Sofia! Ele a chamou na cozinha enquanto ela esquentava a mamadeira de Lucas. Tudo bem? Você tá meio quieta hoje. Tô bem sim, senhor Ricardo. Só um pouco cansada. Sofia tinha notado que Ricardo estava diferente, mais observador, meio distante. Será que tinha feito alguma coisa errada? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Ricardo hesitou. Você já trabalhou em casa de família antes de vir para cá? Sofia ficou tensa. Não gostava de lembrar daquela época. Já, mas faz tempo. Por quê? Só curiosidade. Como foi? Sofia suspirou. Não foi muito bom. A patroa vivia inventando que eu tinha feito coisa errada, sabe? Dizia que eu mexia nas coisas dela, que não limpava direito. Por isso, prefiro trabalhar no hospital. O coração de Ricardo acelerou. Era exatamente o que a mulher no telefone tinha falado. Que tipo de coisa ela acusava você? Ah, bobagem. Diz que sumiu um brinco, depois uma pulseira, sempre inventava alguma coisa. Gente rica às vezes fica meio paranoica com o empregado. Ricardo se sentiu atingido. Ele era gente rico e agora estava sendo paranoico com Sofia. Mas ao mesmo tempo, a versão de Sofia batia com a ligação.
Talvez ela não fosse tão vítima assim. Verônica chegou na cozinha naquele momento. Oi, gente. Sobre o que vocês estavam conversando? A Sofia estava contando sobre um emprego anterior. Ricardo explicou. Ah, é? E como foi? Sofia não queria repetir a história, mas Verônica insistiu com o olhar. Foi complicado. A patroa me acusava de roubar. Verônica fez cara de surpresa. Nossa, que situação chata. Mas essas coisas acontecem mesmo, né? Às vezes a gente confia nas pessoas. E Verônica Ricardo cortou incomodado com o tom dela. Desculpa, não quis dizer nada. Só acho que a Sofia fez bem em sair de lá. Mas a semente da dúvida estava plantada. Verônica sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, Sofia notou que Ricardo ficou mais tempo no escritório depois do jantar. Quando desceu para pegar água, o encontrou mexendo no computador. Senhor. Ricardo, tá trabalhando até agora? Ricardo fechou rapidamente o computador. Estava tentando encontrar informações sobre a ex-patroa de Sofia, mas não conseguiu achar nada. Ainda tem uns e-mails para responder. Sofia achou estranho. Ricardo nunca escondia o que estava fazendo no computador. Quer que eu esquente um café para o senhor? Não precisa. Obrigado. Sofia subiu para o quarto com uma sensação ruim. Algo estava diferente, mas ela não conseguia identificar o quê. Na semana seguinte, Ricardo continuou observando Sofia de perto. Ela fazia tudo certinho. Cuidava bem de Lucas, mantinha a casa organizada, nunca mexia em nada que não devia. Mas Verônica estava sempre por perto, fazendo comentários sutis. Ricardo, você reparou que a Sofia conhece muito bem a casa. Sabe onde você guarda tudo? Claro que sabe, Verônica. Ela trabalha aqui. Mas é estranho como ela se familiarizou rápido, né? Parece que já conhecia o jeito da casa. Ricardo tentava ignorar, mas os comentários iam se acumulando na cabeça dele. Sofia, por sua vez, começou a reparar em pequenas coisas estranhas. Mensagens que ela tinha certeza que Ricardo tinha mandado, mas que não estavam no celular. Recados que sumiam. Às vezes tinha a impressão de que alguém mexia nas coisas do quarto dela. Uma tarde, enquanto Sofia levava a mãe no médico, Verônica colocou seu plano em prática, entrou no quarto de Sofia e abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro, entre as roupas íntimas, escondeu o colar de pérolas que Laura usou no casamento. No dia seguinte, Verônica chegou na casa na hora do almoço com cara de quem não queria estar ali. Ricardo, você tem um minutinho. Preciso falar uma coisa difícil. Claro, aconteceu alguma coisa? Verônica suspirou fundo. É sobre a Sofia. Olha, eu odeio ter que falar isso, mas eu acho que encontrei o colar da Laura. Ricardo ficou tenso. Onde? No quarto da Sofia. Vi querer quando estava passando no corredor e a gaveta estava meio aberta. O mundo de Ricardo desabou. Tem certeza, Ricardo? Eu não queria acreditar, mas vi com meus próprios olhos. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e decepção. Como Sofia pôde fazer isso? Mas espera, Verônica. Se você só viu de longe, pode ter se enganado. Ricardo, eu conheço esse colar. A Laura usou no casamento de vocês. É impossível confundir. Verônica sabia como manipular Ricardo, mas com inteligência. Chama ela aqui. Vou perguntar sobre o colar primeiro, ver a reação dela. Quando Sofia chegou da farmácia, onde tinha ido comprar remédio para a mãe, Ricardo a chamou na sala. Sofia, preciso te perguntar uma coisa. Claro, sim, é. Ricardo, você viu o colar de pérolas da Laura em algum lugar? Aquele que ela usou no nosso casamento? Sofia pensou por alguns segundos. Não lembro de ter visto, não. O senhor perdeu? Faz semanas que estou procurando. Sofia se ofereceu imediatamente. Quer que eu ajude a procurar? Posso dar uma olhada nos lugares que a senhora Laura costumava deixar as joias. A disposição em ajudar deixou Ricardo ainda mais confuso. Se ela tinha roubado, por que se oferecia para procurar?
Não precisa agora. Mas se você vir, me avisa. Lógico. Quando Sofia subiu para o quarto para guardar a bolsa, Ricardo esperou uns minutos e subiu atrás com Verônica. Sofia. Oi, senhor Ricardo. Precisa de alguma coisa? Posso entrar um minutinho? Quero te fazer uma pergunta. Pode sim. Ricardo entrou no quarto com Verônica atrás. Sofia estava tirando os sapatos. Sofia, eu preciso ser direto. Você pegou o colar da Laura? Sofia levou um susto. Como assim, senhor Ricardo? Eu nunca pegaria nada que não fosse meu. Então você não se importa se eu der uma olhada aqui? Sofia ficou sem entender, mas concordou. Claro que não. Pode procurar onde quiser. Ricardo foi direto na gaveta que Verônica tinha indicado. Abriu e lá estava o colar de pérolas brilhando entre as roupas de Sofia. O silêncio no quarto foi pesado. Sofia olhou para o colar como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus, eu não sei como isso veio parar aqui. Não sabe? Ricardo perguntou com a voz dura. Sofia estava em choque. Senhor. Ricardo. Eu juro pela minha mãe, eu não peguei esse colar. Alguém colocou aqui. Sofia Verônica se aproximou fingindo pena. É melhor você contar a verdade. Todo mundo passa dificuldade. Todo mundo erra. Eu não peguei nada. Sofia gritou com lágrimas escorrendo. Porque eu ia roubar uma coisa da sua esposa. Eu nem conhecia ela. Ricardo queria acreditar, mas o colar estava ali. Como você explica isso na sua gaveta? Não sei explicar, mas eu sei que alguém plantou isso aqui. Ricardo balançou a cabeça. Sofia, eu confiei em você. Deixei você cuidar do meu filho e você rouba uma lembrança da minha esposa morta. Sofia soluçava. Eu não roubei. Senhor. Ricardo, por favor, acredite em mim. Mas Ricardo estava cego de decepção e saiu do quarto sem olhar para trás. Ricardo desceu para a sala com Verônica atrás, deixando Sofia chorando no quarto. Ricardo, eu sinto muito. Queria estar errada. Ricardo estava dividido. Uma parte dele ainda não conseguia acreditar que Sofia tinha roubado. Ela parecia tão desesperada, tão sincera na negação. Mas o colar estava lá. Como explicar? Verônica, o que eu faço? Não posso demitir ela agora. O Lucas está muito apegado. Ricardo, você não pode manter uma ladra na sua casa? E se ela pegar outras coisas? E se ela fizer alguma coisa com o Lucas? Sofia jamais faria mal pro Lucas. Você também achava que ela jamais roubaria. Verônica tinha razão. Se Sofia era capaz de roubar, do que mais ela seria capaz? Mas Ricardo não conseguiu demitir Sofia naquele dia. Decidiu observar, manter distância, ver como ela se comportava. Sofia ficou arrasada. Não conseguia entender como aquele colar tinha parado no quarto dela. Tentou se lembrar se tinha deixado a porta aberta, se alguém tinha entrado quando ela não estava. Nos próximos dias, Ricardo tratou Sofia com frieza. Não conversava mais de noite quando Lucas acordava. Não perguntava como tinha sido o dia, mal falava bom dia. Sofia sentia a mudança e ficava cada vez mais triste. Tentou algumas vezes puxar conversa, mas Ricardo se esquivava. Sanre. Ricardo, o Lucas hoje comeu toda a papinha. Tá crescendo bastante. Que bom. Ricardo respondia sem olhar para ela. Sofia não sabia mais o que fazer para reconquistar a confiança dele. Verônica observava tudo satisfeita. Seu plano estava funcionando, mas queria acelerar as coisas. Uma noite, quando Sofia estava dando banho em Lucas, Verônica aproveitou que Ricardo estava no escritório e foi na cozinha. Pegou as vitaminas do bebê e colocou algumas gotas de laxante infantil suave. Dentro do vidro. Nada perigoso, só o suficiente para deixar Lucas com dor de barriga. Na manhã seguinte, Sofia deu a vitamina para Lucas, como sempre fazia. Meia hora depois, o bebê começou a chorar muito. Ela tentou acalmar, mas ele estava claramente com dor. O que foi, Lucas? Tá com dorzinha? Sofia fez massagem na barriguinha,
Mudou ele de posição, mas nada adiantava. Lucas chorava sem parar. Verônica chegou na cozinha. Nossa, por que o Lucas está chorando assim? Não sei. Ele estava bem. Aí do nada começou a chorar. Acho que é cólica. Verônica pegou Lucas no colo e usou uma técnica que conhecia bem. Massagem específica para dor de barriga. O bebê se acalmou um pouco. Parece que melhora com essa massagem. Você fez alguma coisa diferente hoje? Sofia pensou. Não, fiz tudo igual sempre. Só dei a vitamina. Que vitamina? A do pediatra, a mesma de sempre. Verônica fingiu preocupação. Sofia, você tem certeza que deu a quantidade certa? Vitamina demais pode dar dor de barriga? Sofia ficou desesperada. Claro que dei certo. Eu sempre dou 3 gotinhas. Mas Verônica plantou a dúvida. Às vezes, quando a gente está preocupada com outras coisas, acaba se distraindo. Quando Ricardo chegou do trabalho e soube que Lucas tinha passado mal, ficou preocupado. Como assim passou mal? Teve muita cólica depois que tomou a vitamina, Verônica explicou. A Sofia disse que deu a quantidade normal. Mas o que, Ricardo? Não quero acusar ninguém. Mas será que ela não está distraída por causa da situação do colar? Às vezes, quando a gente tem a cabeça em outro lugar, acaba errando. Ricardo olhou para Sofia, que estava tentando acalmar Lucas. Sofia, você tem certeza absoluta que deu a vitamina na dosagem certa? Tenho, sem erro, Ricardo. Sempre dou 3 gotinhas, como o médico falou. Mas Ricardo já não acreditava mais. A Sofia que ele conhecia não roubaria um colar. Mas a Sofia que ele conhecia talvez nunca tivesse existido. Sofia percebeu a desconfiança nos olhos dele, e seu coração se partiu um pouco mais. Nos dias seguintes, Sofia tentou provar sua competência, redobrando os cuidados com Lucas. Mas Verônica estava sempre por perto, observando, comentando, plantando mais dúvidas. Sofia, você tem certeza que essa mamadeira está na temperatura certa? Tenho, dona Verônica. Sempre testo no pulso. É que o Lucas fez cara feia quando começou a tomar. Talvez estivesse um pouco quente. Comentários assim aconteciam o tempo todo. Sofia começou a duvidar até de si mesma. Enquanto isso, Sofia tentou entender como o colar foi parar no quarto dela. Ligou para algumas amigas, perguntando se conheciam algum detetive barato que pudesse investigar, mas com o salário que ganhava, não conseguia pagar uma investigação. Tentou também ligar para o banco para perguntar sobre cartão de crédito falso que cobradores poderiam mencionar. Mas sempre que pegava o telefone, alguém interrompia. Verônica chegava, Lucas chorava. Ricardo precisava de alguma coisa. Verônica estava percebendo que Sofia tentava investigar e decidiu acelerar o plano. Num sábado de manhã, contratou 2 atores para se passarem por cobradores. Como secretária de Ricardo, Verônica tinha acesso a todos os documentos de Sofia do processo de contratação. CPF, endereço antigo, nome da mãe. Ricardo estava tomando café quando a campainha tocou insistentemente. Sofia foi atender. Do lado de fora estavam 2 homens com cara séria. A senhora é Sofia Ribeiro? Sou, por quê? A senhora deve 4.000 Garcollets no cartão Visa do Banco Popular. Viemos cobrar. Sofia ficou sem entender. Deve ter engano. Eu nem tenho conta nesse banco. Não tem engano, não. Olha aqui. O homem mostrou uns papéis. Sofia Ribeiro, CPF tal. Mãe Helena Ribeiro é a senhora, mas eu não devo nada. Os homens começaram a falar alto de propósito. A senhora acha que pode se esconder atrás de patrão rico? Dívida é dívida. Ricardo ouviu a confusão e apareceu. Qual o problema? O senhor é patrão dela, então precisa saber que sua empregada deve 4.000 no cartão e não quer pagar. Sofia estava desesperada. Sangue. Ricardo, eu não devo nada. Isso deve ser golpe. Mas os homens tinham documentos que pareciam verdadeiros, com todos os dados corretos de Sofia. A senhora tem 1 semana para quitar, senão vai para o SPC e para o advogado.
Depois que eles foram embora, Ricardo ficou constrangido. Os vizinhos tinham visto a confusão. Sofia, que história é essa? Seu Ricardo, eu juro que não sei de nada. Deve ser erro, ou alguém usou meus documentos para fazer cartão. Ricardo queria acreditar, mas depois do colar, depois do problema com a vitamina, agora cobradores na porta. Sofia, tá acontecendo coisa demais na sua vida ultimamente. Eu sei que tá parecendo estranho, mas eu não fiz nada errado. Sofia olhou em volta e viu Verônica chegando com cara de preocupação. Nossa, o que aconteceu? Ouvi gritaria. Uns homens vieram cobrar uma dívida da Sofia. Ricardo explicou. Que dívida? Eu não tenho dívida nenhuma, dona Verônica. Verônica fez cara de quem acreditava. Claro que não, Sofia. Deve ser golpe mesmo. Quer que eu te ajude a resolver? Conheço um advogado que pode verificar se é fraude. Obrigada. Aceito qualquer ajuda. Mas por dentro, Verônica estava comemorando. Nos dias seguintes, Verônica continuou com os ataques. Contratou uma mulher para ligar, dizendo que Sofia devia numa loja de roupas. Fez aparecer um panfleto falso debaixo da porta, dizendo que Sofia não tinha pagado um conserto de celular. Sofia estava ficando maluca. Tentou ir nos lugares que supostamente devia dinheiro para provar que nunca tinha estado lá. Mas sempre que saía, Verônica fazia comentários para Ricardo. Que estranho a Sofia sair tanto esses dias, né? Tá sempre resolvendo alguma coisa na rua. Ricardo começou a desconfiar até das tentativas de Sofia de se explicar. Uma noite, Sofia estava no limite. Tinha passado o dia todo tentando resolver os problemas das dívidas falsas e não conseguia dormir direito há dias. Sem R. Ricardo. Ela o encontrou na cozinha. Eu preciso falar com o senhor. Pode falar. Eu sei que o senhor não está mais confiando em mim. Sei que com tudo isso que está acontecendo, deve parecer que eu sou uma pessoa problemática. Ricardo ficou calado. Mas eu quero que o senhor saiba que eu não fiz nada do que estão falando. Não roubei o colar. Não devo dinheiro em lugar nenhum. E jamais faria alguma coisa que machucasse o Lucas. Sofia, deixa eu terminar. Eu sei que parece muita coincidência. Eu também acho estranho. É como se alguém quisesse me prejudicar. Sofia olhou para Ricardo, esperando alguma reação. Quem ia querer te prejudicar? Sofia hesitou. Sua suspeita era Verônica, mas não tinha como provar. Não sei. Talvez alguém que não gosta de mim. Mas por que alguém faria isso? Sofia não soube responder. Como explicar que achava que Verônica estava sabotando ela sem parecer louca? Esqueça, senhor. Ricardo, deve ser só azar mesmo. Mas Ricardo ficou frustrado. Sentia que Sofia escondia alguma coisa. Naquela madrugada, Sofia tomou uma decisão. Não aguentava mais viver sob suspeita. Não conseguia mais suportar os olhares de desconfiança. Mesmo amando Lucas como um filho, mesmo precisando do emprego, ia embora. Pelo menos assim, teria sua dignidade de volta. Na manhã seguinte, Sofia desceu com uma mala pequena. Ricardo estava na cozinha tomando café quando a viu. Sofia, vai viajar? Sofia respirou fundo. Tinha ensaiado a conversa, mas na hora estava difícil. Senna. Ricardo, preciso falar uma coisa importante. Ricardo viu a seriedade no rosto dela. Senta aqui. Quer um café? Não. Obrigada, Senna. Ricardo. Eu vou embora. Como assim? Sofia tentou não chorar. Eu sei que o senhor não confia mais em mim. Sei que acha que eu roubei o colar, que tô mentindo sobre as dívidas, que não cuido bem do Lucas. Sofia, eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Eu vejo no jeito que o senhor me trata agora. Antes a gente conversava. O senhor sorria quando chegava em casa. Agora mal fala comigo. Ricardo ficou calado porque sabia que ela estava certa. Sofia, senhor Ricardo, eu não fiz nada do que estão falando.
Mas eu entendo que é difícil acreditar em mim com tanta coisa acontecendo. Então é melhor eu sair. Ricardo se sentiu dividido. Uma parte dele se sentia aliviada. Não teria mais que lidar com as dúvidas, mas outra parte ficou triste. E o Lucas? Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Essa é a parte mais difícil. Eu amo aquele bebê como se fosse meu filho, mas não posso ficar num lugar onde acham que sou ladra. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Sofia, talvez a gente possa conversar melhor, tentar resolver. Não adianta, Senha. Ricardo, a confiança quando quebra é difícil de consertar. Sofia se levantou. Onde você vai ficar? Como vai se sustentar? Vou voltar para o hospital. Já liguei para minha chefe. Ela disse que tem vaga. E sua mãe? A gente se vira. Sempre se virou. Sofia foi em direção à escada. Só vou me despedir do Lucas e vou embora. Ricardo ficou na cozinha ouvindo Sofia subir. Parte dele queria correr atrás, pedir para ela ficar. Mas o orgulho e as dúvidas falaram mais alto. No quarto, Sofia encontrou Lucas acordado no berço, brincando com um chocalho. Quando viu ela, o bebê sorriu e esticou os bracinhos. Oi, meu amor. Sofia falou com a voz embargada. A tia Sofia vai ter que ir embora, tá bom? Mas você vai ficar bem. Seu papai te ama muito. Sofia pegou Lucas no colo e o beijou na testa. Você vai crescer forte e saudável. Vai ser um menino lindo. E se um dia você lembrar da tia Sofia, lembra que ela te amou muito. Sofia colocou Lucas de volta no berço e saiu correndo. Se ficasse mais um minuto, não ia conseguir ir embora. Ricardo ouviu a porta da frente fechar. Sofia tinha ido embora de verdade. No primeiro dia, Ricardo achou que daria conta. Chamou uma babá temporária para cuidar de Lucas enquanto procurava alguém definitivo. Mas Lucas estranhou imediatamente. Chorou quando a nova babá tentou dar banho. Não quis mamar. Ficou agitado o dia inteiro. Ricardo tentou acalmar o filho na hora do jantar. Lucas, a Sofia foi embora. Mas você tem o papai aqui. Mas Lucas só chorava mais. No segundo dia foi pior. Lucas mal dormiu à noite e chorou quase sem parar durante o dia. Ricardo tentou todas as técnicas que Sofia tinha ensinado, mas não funcionava. No terceiro dia, Ricardo estava exausto. Lucas não comia direito, não dormia direito. Parecia doente de tanto chorar. A babá temporária pediu demissão porque não estava aguentando. No quarto dia, Verônica apareceu na casa e encontrou Ricardo no limite, segurando Lucas, que chorava há horas. Meu Deus, Ricardo, o que está acontecendo? O Lucas não para de chorar desde que a Sofia foi embora. Acho que ele sente falta dela. Verônica fingiu preocupação. Coitadinho. Mas vai passar, Ricardo. Criança esquece rápido. E Verônica já faz 4 dias. Ele não está esquecendo. Ricardo olhou para o filho. Lucas estava pálido. Tinha olheiras. Parecia ter emagrecido. Verônica, e se eu tiver me enganado sobre a Sofia? Verônica sentiu um frio na barriga. Como assim? Enganado. E se ela realmente não tiver roubado? E se alguém plantou o colar mesmo? Ricardo, o colar estava no quarto dela, mas ela parecia tão surpresa e as dívidas apareceram todas de uma vez só. Não acha estranho? Essas coisas acontecem, Ricardo. Ricardo balançou a cabeça. Não sei, Verônica. Talvez eu tenha sido muito duro com ela. Verônica viu que estava perdendo o controle da situação. Ricardo, você está cansado. Está confundindo as coisas. A Sofia mostrou quem realmente é, mas Ricardo não estava convencido. Olhou para o filho chorando e tomou uma decisão que assustou Verônica. Verônica, vou ligar para a Sofia. Ricardo, não faz isso. Meu filho está sofrendo. Se ela pode ajudar, vou pedir ajuda. Ricardo pegou o telefone com as mãos tremendo e discou. Alô, Sofia? É o Ricardo. Silêncio do outro lado. Sofia, eu sei que você deve estar brava comigo, mas eu preciso da sua ajuda. O Lucas não para de chorar desde que você foi embora.
Sofia hesitou. Ainda estava magoada, mas quando ouviu Lucas chorando no fundo da ligação, o coração dela apertou. Eu vou aí. Meia hora depois, Sofia tocou a campainha. Ricardo abriu com Lucas no colo, os dois parecendo exaustos. Obrigado por vir. Sofia pegou Lucas nos braços sem falar nada. Em 5 minutos, usando as técnicas que ela conhecia, o bebê se acalmou e adormeceu. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Ele sente falta de você. Ricardo admitiu baixinho. E eu também. Sofia segurou Lucas no colo, sentindo como o bebê tinha emagrecido nesses 4 dias. O menino dormia tranquilo pela primeira vez, desde que ela tinha ido embora, mas estava visivelmente abatido. Olha só como ele tá magrinho, Sofia murmurou, passando a mão no rostinho de Lucas. Ricardo observou os dois e sentiu uma pontada de culpa. Sofia, ele não comeu quase nada esses dias. Não quis mamar direito, não aceitava papinha. Coitadinho, bebê sente muito quando muda a rotina. Sofia olhou ao redor da sala. Tudo continuava igual, mas ela se sentia diferente, mais desconfiada, mais cautelosa. Senhor. Ricardo, eu vim só para ajudar com o Lucas. Depois eu vou embora de novo. Sofia, por favor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. O senhor deixou bem claro o que pensa de mim. Ricardo baixou a cabeça. Sofia, eu sei que cometi erros. Erros? O senhor me acusou de ser ladra, me humilhou na frente dos vizinhos, me fez sentir como lixo. A raiva que Sofia tinha guardado durante esses dias finalmente saiu. Eu cuidei do seu filho como se fosse meu. Acordei de madrugada, fiz ele parar de chorar, ensinei o Senhor como cuidar dele e como o Senhor me pagou me tratando como criminosa. Ricardo estava vendo a dor real nos olhos de Sofia. Sofia, não, senhor Ricardo. Eu não vou fingir que tá tudo bem só porque o Lucas precisa de mim. Então, por que você veio? Sofia olhou para o bebê dormindo. Porque ele não tem culpa dos problemas dos adultos. Mas quando ele melhorar, eu vou embora de novo. Ricardo ficou calado. Sabia que merecia cada palavra dura que Sofia estava falando. Nesse momento, Verônica apareceu na porta da sala. Quando viu Sofia ali com Lucas no colo, a expressão dela mudou por uma fração de segundo, de surpresa para irritação, depois rapidamente para um sorriso forçado. Ricardo, a Sofia tá aqui. Eu chamei ela para ajudar com o Lucas. Verônica forçou ainda mais o sorriso. Ah, que bom! Emergência, né? Criança doente é sempre preocupante. Sofia reparou na mudança rápida de expressão de Verônica. Alguma coisa no jeito dela não estava certo. Oi, dona Verônica. Oi, Sofia. Que bom que você pôde vir ajudar em momento tão delicado. O jeito que Verônica falou delicado soou estranho para Sofia. Bom, já que vocês estão resolvendo as coisas e o Lucas está melhor, eu vou indo, Verônica disse. Ricardo, a gente conversa amanhã no escritório. Na verdade, Verônica, acho que vou trabalhar de casa uns dias para ficar perto do Lucas. Verônica ficou visivelmente incomodada com essa informação. Ah, tá bom. Então qualquer coisa me liga. Depois que Verônica saiu, Sofia ficou pensativa. Alguma coisa no comportamento dela tinha sido estranha. Muito estranha. Senhor Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Sofia hesitou, mas decidiu arriscar. Como a dona Verônica conseguiu as chaves da casa? Ricardo achou a pergunta meio fora de contexto. Eu dei para ela depois que a Laura morreu. Por quê? Só curiosidade. Sofia mentiu. Mas não era só curiosidade. Sofia estava começando a conectar algumas coisas na cabeça. Verônica com acesso total à casa, sempre aparecendo nas horas certas, sempre pronta com explicações. Sofia, você vai ficar pelo menos essa noite? Sofia olhou para Lucas. Vou ficar, mas amanhã a gente conversa sobre o futuro. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e preparou o café da manhã para Lucas.
O bebê comeu melhor que nos últimos dias, mas ainda estava fraquinho. Ricardo desceu e encontrou Sofia dando uma madeira para o filho. Como ele passou a noite? Melhor acordou só uma vez. Ricardo se serviu de café e ficou observando Sofia cuidar de Lucas. Como tinha sido idiota de duvidar dela. Sofia, sobre tudo o que aconteceu, eu quero que você saiba que, no fundo, eu sempre soube que você era inocente. Sofia parou de dar a mamadeira. Se sabia por que me tratou daquele jeito. Ricardo suspirou. Porque as evidências pareciam tão reais. Que evidências, Sr. Ricardo? Um colar que apareceu do nada no meu quarto. Tinha também a ligação da sua ex-patroa. Sofia franziu a testa. Que ligação? Ricardo percebeu que nunca tinha contado isso para Sofia. Uma mulher ligou no meu escritório dizendo que você tinha trabalhado na casa dela e que tinha roubado umas joias. Sofia ficou boquiaberta. E o senhor acreditou numa ligação anônima? Não era anônima. Ela disse o nome. Sabia detalhes sobre você. Senhai? Ricardo, eu só trabalhei numa casa de família na minha vida. Foi há 3 anos e saí porque a patroa não gostava de mim. Mas nunca roubei nada. Ricardo começou a ficar desconfortável. Se Sofia estava falando a verdade, então alguém tinha mentido para ele. A mulher disse que você tinha roubado um brinco e uma corrente. Isso é mentira. Quem era essa mulher? Ela disse que se chamava Amanda Ferraz. Sofia balançou a cabeça. Senhor. Ricardo, minha ex-patroa se chamava Beatriz Lima. Nunca trabalhei para nenhuma Amanda Ferraz. O estômago de Ricardo afundou. Se a ligação era falsa, então alguém tinha armado contra Sofia. Ricardo, posso entrar? Verônica. Sofia reparou que ela sempre chegava na hora das conversas importantes. Claro, Verônica. Quero um café. Quero sim. Como o Lucas está hoje? Melhor, Sofia respondeu seca. Verônica serviu café para si mesma e sentou à mesa. Sofia, que bom que você voltou. O Ricardo ficou tão preocupado esses dias. É mesmo? Sofia perguntou, olhando para Ricardo. Claro que sim, Verônica continuou. Ele não conseguia nem trabalhar direito, só pensava no Lucas. Sofia achou estranho Verônica falar por Ricardo. Dona Verônica, a senhora conhece alguma Amanda Ferraz? Verônica quase derrubou a xícara de café. Amanda Ferraz? Por quê? Porque parece que ela ligou pro Sam. Ricardo falando mal de mim, só que eu nunca trabalhei para nenhuma Amanda Ferraz. Verônica recuperou a compostura rapidamente. Ah, deve ser algum engano. Ou alguém querendo se passar por ex-patroa sua para causar problema. Exato, Sofia disse, observando Verônica atentamente. Alguém que conhecesse meus dados pessoais e quisesse me prejudicar. Verônica ficou ligeiramente tensa. Mas quem faria uma coisa dessas? Boa pergunta, dona Verônica. Quem mesmo? O clima na cozinha ficou pesado. Ricardo sentia que havia uma conversa paralela acontecendo que ele não estava entendendo. Bom, eu preciso ir resolver umas coisas no escritório, Verônica disse, levantando rapidamente. Ricardo, qualquer coisa me liga. Depois que Verônica saiu, Sofia ficou pensativa. Senhor Ricardo, posso perguntar mais uma coisa? Pode. A dona Verônica já se declarou para o senhor? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Como você sabe disso? Então ela já se declarou mesmo? Ricardo ficou desconfortável. Foi há muito tempo, antes de eu me casar com a Laura. E como ela reagiu quando o senhor casou? Sofia, aonde você quer chegar? A lugar nenhum específico. Só acho que a dona Verônica nunca superou o senhor. Ricardo balançou a cabeça. Sofia, a Verônica foi até madrinha do meu casamento. Ela aceitou minha decisão numa boa. Sofia não disse mais nada, mas pensou. Será mesmo? Enquanto isso, Verônica estava no carro, nervosa. As perguntas de Sofia tinham sido muito específicas. Ela estava desconfiando de alguma coisa. Verônica pegou o celular
e ligou para o ator que fazia o papel de cobrador. Preciso que vocês façam mais uma visita. Achei que o trabalho tinha acabado. Mudou. A situação complicou. Verônica tinha investido tempo demais nesse plano para deixar dar errado agora. Durante a tarde, Sofia resolveu fazer um teste. Quando Verônica ligou, dizendo que passaria na casa para pegar uns documentos, Sofia teve uma ideia. Ricardo, vou sair rapidinho para comprar fraldas pro Lucas. Acabaram. Quer que eu vá junto? Não precisa. Volto em meia hora. Sofia saiu de casa e foi até a farmácia. Comprou as fraldas, mas voltou em 15 minutos em vez de 30. Entrou pela porta dos fundos sem fazer barulho. Subiu devagar para ver onde Verônica estava. Ouviu ruídos no segundo andar. Sofia subiu mais alguns degraus e viu Verônica saindo do quarto dela com algo na mão. Dona Verônica. Verônica levou um susto e escondeu rapidamente a mão atrás das costas. Sofia, você voltou rápido. A farmácia era perto. O que a senhora estava fazendo no meu quarto? Verônica tentou disfarçar, mas estava visivelmente nervosa. Eu estava procurando você para avisar que já peguei os documentos com o Ricardo, procurando eu dentro do meu quarto. Verônica percebeu que a desculpa não tinha colado. Tá bom, Sofia. Você me pegou. Sofia se aproximou. O que a senhora tem na mão? Verônica hesitou, mas depois mostrou. Era um brinco de ouro caro. Esse brinco é seu, dona Verônica. Verônica não respondeu. A senhora veio plantar esse brinco no meu quarto, não foi? Verônica ainda tentou negar. Sofia, não é o que você está pensando. Então me explica o que é. Verônica viu que não tinha saída. Sofia, você não vai entender. Vou entender sim. A senhora plantou o colar também, não foi? Verônica baixou a cabeça. E as dívidas falsas, os cobradores, a ligação da tal Amanda Ferraz? Verônica continuou em silêncio. Meu Deus do céu, foi tudo a senhora. Sofia estava em choque, mesmo já desconfiando. Por quê? Por que a senhora fez isso comigo? Verônica finalmente explodiu. Porque você estava atrapalhando tudo? Tudo que eu planejei por anos. Planejou o quê? Ricardo. Ele sempre foi meu. Eu esperei 10 anos por ele. Sofia ficou sem palavras. 10 anos cuidando da carreira dele, ajudando em tudo, sendo perfeita. E quando a Laura morreu, finalmente ia ser minha vez. A senhora tá maluca? Maluca? Aí aparece você, uma faxineira qualquer, e em 2 semanas consegue o que eu não consegui em 10 anos. Sofia balançou a cabeça. Dona Verônica, o R$100. Ricardo não é um troféu para ser conquistado. E você acha que merece ele mais que eu? Eu não quero conquistar ninguém. Eu só cuido do Lucas. Mentira. Você está se aproveitando da situação para seduzir ele. Sofia viu que Verônica estava completamente desequilibrada. Dona Verônica, eu vou contar tudo para o Sr. Ricardo. Verônica ficou desesperada e tentou segurar o braço de Sofia. Sofia, não conta. Eu paro com tudo, eu prometo. Solta o meu braço. Sofia, por favor, eu posso te dar dinheiro. Posso te arrumar um emprego melhor. Sofia se soltou e desceu as escadas correndo. Senhor, Ricardo. Senhor. Ricardo. Ricardo saiu do escritório assustado. Sofia, o que aconteceu? A dona Verônica, ela. Verônica apareceu no alto da escada pálida. Sofia, por favor, não faz isso. Ricardo olhou para as duas sem entender nada. Alguém me explica o que está acontecendo? Sofia mostrou o brinco para Ricardo. Peguei a dona Verônica plantando isso no meu quarto. Ricardo pegou o brinco e o reconheceu imediatamente. Verônica, esse brinco é seu. Eu te vi usando várias vezes. Verônica desceu as escadas devagar, sabendo que não tinha mais escapatória. Ricardo, eu posso explicar? Então explica. Verônica tentou uma última mentira. Eu só queria testar a Sofia. Queria ver se ela era honesta mesmo. Testando, plantando evidências no quarto dela. Sofia não deixou Verônica enrolar mais. Sim.
Ricardo, ela confessou tudo lá em cima. Ela plantou o colar, inventou as dívidas falsas, pagou os cobradores, fez a ligação da tal Amanda Ferraz. Ricardo olhou para Verônica incrédulo. Verônica, isso é verdade? Verônica viu que não tinha mais como mentir, mas ainda tentou minimizar. Ricardo, eu só queria proteger você. É verdade ou não? Verônica começou a chorar. É verdade. O silêncio na sala foi pesado. Ricardo precisou se sentar. Verônica, por que você fez isso? Porque eu te amo. Sempre te amei. Ricardo ficou chocado com a declaração. Você fez tudo isso porque me ama, Ricardo. Eu esperei 10 anos. 10 anos sendo a secretária perfeita, te ajudando em tudo, cuidando da sua vida. Sofia estava assistindo a cena com uma mistura de raiva e pena. Quando a Laura morreu, eu pensei que finalmente ia ser minha vez. Que você ia perceber que eu sempre estive aqui, Verônica. Mas aí apareceu ela. Verônica apontou para Sofia e estragou tudo. Ricardo se levantou visivelmente irritado. Verônica, você quase destruiu a vida de uma pessoa inocente. Inocente, Ricardo? Ela estava se aproveitando da sua vulnerabilidade. Se aproveitando como? Cuidando bem do meu filho. Ela estava te manipulando. Ricardo estava ficando com raiva de verdade. Verônica, a Sofia nunca fez nada para me manipular. Ela sempre foi profissional. Ricardo, você não vê, mas ela. Ela o quê, Verônica? Ela cuidou do meu filho quando eu estava perdido. Ela me ensinou como ser pai. Ela foi carinhosa e dedicada. Verônica estava desesperada. Mas eu também posso ser tudo isso. Eu posso cuidar do Lucas. Posso cuidar de você? Ricardo balançou a cabeça com nojo. Verônica, isso não é amor. Isso é obsessão doentia. Ricardo, por favor, me perdoa. Me perdoar? Verônica, você mentiu, manipulou, inventou dívidas, humilhou a Sofia publicamente. Eu sei que errei, mas foi porque te amo muito. Você quase fez meu filho passar mal de propósito. Você colocou laxante na vitamina dele. Verônica. Como você sabe disso? Porque agora tudo faz sentido. Lucas sempre ficava doente quando você estava por perto, e sempre melhorava quando você pegava ele. Sofia se lembrou de todas as vezes que isso aconteceu. Meu Deus, a senhora usou uma criança inocente nos seus jogos sujos. Verônica tentou se defender. Eu nunca faria mal sério pro Lucas. Era só um pouquinho de laxante para ele ficar agitado. Ricardo estava com nojo um pouquinho. Ele chorou por horas. Ficou desidratado. Ricardo, me perdoa, eu não pensava direito. Ricardo se virou para Sofia. Sofia, eu peço 1000 desculpas. Você não merecia nada disso. Sofia ainda estava processando toda a situação. Senhor Ricardo, é muita coisa. Eu sei. E eu sei que vai ser muito difícil você confiar em mim de novo. Sofia olhou para Verônica, que estava soluçando. Dona Verônica, por que a senhora fez isso? Eu nunca fiz mal para a senhora. Porque você era tudo que eu não conseguia ser. Verônica respondeu entre lágrimas. Lucas te amava. Ricardo gostava de você. Você cuidava de tudo melhor que eu. Isso não era motivo para tentar me destruir. Verônica sabia que não tinha justificativa. Sofia, você pode me perdoar? Sofia pensou por alguns segundos. Posso perdoar, Dona Verônica, mas nunca vou esquecer o que a senhora fez. Ricardo estava tentando controlar a raiva. Verônica, eu quero que você saia da minha casa, Ricardo, e não quero mais você trabalhando comigo. Verônica ficou desesperada. Ricardo, por favor, eu preciso desse emprego. Você devia ter pensado nisso antes. Verônica olhou para Sofia uma última vez. Sofia, eu sei que você tem um coração bom. Fala para ele me perdoar. Sofia ficou dividida entre a raiva e a pena que sentia por Verônica. Dona Verônica, o que a senhora fez foi muito grave. Não posso interferir na decisão do Sr. Ricardo. Verônica percebeu que tinha perdido tudo. Verônica, Ricardo a chamou. Ela olhou para ele com esperança.
Vou te dar 1 mês de salário e uma carta de recomendação neutra, mas não quero mais te ver na minha vida. Verônica assentiu, pegou a bolsa e saiu sem falar mais nada. Depois que Verônica saiu, Ricardo e Sofia ficaram na sala em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Sofia, eu nem sei por onde começar a pedir desculpa. Sofia estava cansada emocionalmente. Senhor. Ricardo, o importante é que agora a gente sabe a verdade. Mas o mal que eu fiz para você, as coisas horríveis que pensei, o senhor foi enganado. A dona Verônica é muito inteligente. Ricardo se aproximou de Sofia. Sofia, você consegue me perdoar? Sofia olhou nos olhos dele. Consigo perdoar, senhor Ricardo, mas vai levar tempo para eu confiar de novo. Eu entendo e vou fazer de tudo para merecer sua confiança de volta. Como? Ricardo pensou antes de responder. Primeiro, quero que você volte a trabalhar aqui, se você quiser. E segundo, quero fazer as pazes devagar. Sem pressa, sem pressão. Sofia ficou surpresa. Esperava que ele oferecesse dinheiro ou alguma compensação material. O senhor não vai oferecer aumento de salário ou essas coisas? Claro que vou aumentar seu salário, mas isso não é para comprar seu perdão. É porque você merece. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Senhor. Ricardo, eu aceito voltar. Por quê? Pelo dinheiro? Não, pelo Lucas. Aquele bebê precisa de mim. Ricardo sentiu uma emoção forte. E eu preciso de você também. Sofia ficou vermelha. Sempre? Ricardo. Sofia, esses 4 dias sem você me fizeram perceber uma coisa. O quê? Ricardo se aproximou. Mais que você não é só funcionária aqui. Você faz parte da nossa família. Sofia sentiu o coração acelerar, mas tentou manter os pés no chão. Senhor. Ricardo, vamos com calma. Foi muita coisa para processar. Você tem razão. Mas Sofia, sim, obrigado por cuidar do Lucas, por me perdoar, por ser a pessoa incrível que você é. Nesse momento, Lucas acordou no andar de cima e começou a chorar. Vou ver ele, Sofia disse. Vou junto. Os dois subiram juntos. Lucas estava no berço, mas quando viu Sofia, parou de chorar e esticou os bracinhos. Oi, meu amor. A tia Sofia voltou para ficar. Ricardo observou a cena e teve certeza de uma coisa. Sofia era exatamente o que ele e Lucas precisavam. Sofia, sim, bem-vinda de volta. Sofia sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por me aceitar de volta. Enquanto Sofia ninava Lucas, Ricardo pensou em tudo o que tinha acontecido. Verônica quase tinha destruído uma pessoa maravilhosa por puro egoísmo e obsessão. Mas a verdade sempre aparece no final. E agora, ele tinha uma segunda chance de fazer as coisas certas com Sofia. Uma segunda chance que ele não ia desperdiçar. 3 semanas haviam passado desde a revelação sobre Verônica. Sofia voltou a trabalhar na casa, mas as coisas ainda estavam delicadas entre ela e Ricardo. Eles conversavam sobre Lucas, sobre a rotina da casa, mas havia uma barreira invisível que os dois sentiam. Lucas, agora com 4 meses, estava se recuperando bem. Tinha voltado ao peso normal, sorria mais, dormia melhor. Mas ainda havia dias difíceis, onde chorava mais que o normal. Ele tá melhor, né? Sofia comentou numa manhã trocando a fralda de Lucas. Ricardo estava encostado na porta do quarto observando. Muito melhor, mas ainda tem umas recaídas. É normal. Bebê sente quando tem tensão no ambiente. Ricardo entendeu a indireta. Sofia, sobre isso eu sei que ainda tá estranho entre a gente. Sofia continuou vestindo Lucas. É que foi muita coisa, né? Não é fácil esquecer. Eu não espero que você esqueça. Só queria saber como posso melhorar as coisas. Sofia parou o que estava fazendo e olhou para Ricardo. Tempo, senhor Ricardo. Só o tempo mesmo. Tá bem. Vou respeitar seu tempo. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio. Sofia, posso te perguntar uma coisa?
Pode. Você se arrepende de ter voltado? Sofia pensou antes de responder. Não, eu voltei pelo Lucas e não me arrependo. E por mim? Você voltou um pouquinho por mim também? Sofia ficou vermelha. Sem erro. Ricardo, desculpa. Foi indiscreto. Sofia pegou Lucas no colo. Voltei sim. Um pouquinho por você também. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado por me dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. 2 semanas depois, Ricardo tomou uma decisão. Chamou Sofia à sala depois do jantar. Sofia, lembra de uma conversa que a gente teve há um tempo? Que conversa? Você falou que sonhava em fazer enfermagem. Sofia ficou surpresa. Lembrou disso? Lembro de tudo que você fala. Sofia não sabia o que dizer. Por que tá perguntando? Ricardo puxou uns papéis da mesa. Pesquisei sobre cursos aqui em Salvador. Tem uma faculdade boa pertinho daqui. Sofia ainda não estava entendendo. E aí, Ricardo? Respirou fundo. Quero pagar sua faculdade. Sofia arregalou os olhos. Como é? Quero pagar seu curso inteiro. Mensalidade, livros, tudo. Sofia ficou muda por alguns segundos. Sem R. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque é muito dinheiro, muito mesmo. Ricardo se aproximou. Sofia, depois de tudo que eu fiz é o mínimo. Não é questão de mínimo, é que não quero ficar devendo favor. Não é favor, é investimento. Investimento em quê? No seu futuro. No futuro do Lucas também. Sofia não estava entendendo. Como assim no futuro do Lucas? Ricardo hesitou. É que você faz parte da nossa família agora, e eu quero que você realize seus sonhos. Sofia sentiu os olhos marejarem. Senhor. Ricardo, aceita, por favor? Sofia pensou na mãe, na vida apertada, no sonho que tinha desde pequena. Aceito, mas com uma condição. Qual? Vou pagar de volta cada centavo. Sofia, não precisa. Sim, é questão de dignidade. Ricardo entendeu e concordou do seu jeito. Então, Sofia sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Obrigada de coração. Você merece, Sofia. Merece muito mais que isso. 2 meses se passaram. Sofia se matriculou na faculdade e estava adorando o curso, mesmo achando algumas matérias difíceis. Ricardo ajustou os horários dela para que pudesse estudar de noite. Lucas estava com 6 meses e crescendo rápido. Conseguia se sentar com apoio e estava começando a tentar se manter sozinho. Era um bebê esperto e curioso. Olha só, Sofia, disse numa tarde, colocando Lucas no tapete da sala, apoiado em almofadas. Tenta sentar sozinho. Ricardo largou o notebook para ver. Sério? Já consegue? Tá quase. Ainda precisa das almofadas, mas está tentando. Os dois ficaram observando Lucas, fazendo força para se manter sentado. Quando conseguiu ficar alguns segundos sem cair, eles comemoraram. Conseguiu. Sofia bateu palmas. Meu filho é inteligente, Ricardo disse orgulhoso. Lucas sorriu para os dois, como se entendesse que tinha feito algo especial. Ele é esperto mesmo, Sofia concordou. Olha como presta atenção quando a gente conversa. Ricardo observou Sofia brincando com Lucas. Ela tinha um jeito especial com o menino. Sabia ser carinhosa e firme na medida certa. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, mas não garanto que vou responder. Sofia riu. Por que você nunca casou? Sofia ficou um pouco sem jeito. Nossa, que pergunta direta. Desculpa, foi indiscreto? Não, tudo bem. É que nunca apareceu a pessoa certa. Como assim? Sofia suspirou. Sem erro. Ricardo, para casar precisa de 2 pessoas que se gostem, né? E eu sempre tive muito trabalho cuidando da minha mãe. E agora na faculdade você não conheceu ninguém? Sofia riu. A maioria dos meninos da minha turma tem 18 anos. São muito novos para mim. Ricardo sentiu uma pontada estranha. Ciúme? E se aparecesse alguém da sua idade? Sofia olhou para Ricardo com curiosidade. Por que tanto interesse na minha vida amorosa?
Ricardo percebeu que estava sendo muito curioso. Desculpa, não é da minha conta. Não, não é isso. É só que é meio estranho, né? Estranho como? Patrão perguntando essas coisas da funcionária. Ricardo sentiu que ainda havia distância entre eles. Sofia ainda o via só como patrão. É, você tem razão. Sofia percebeu que Ricardo ficou chateado. Senhor. Ricardo, não fica assim. Eu não tô brava. Ricardo olhou para ela. Sofia, posso ser honesto? Claro, às vezes eu esqueço que você trabalha para mim. Sofia não entendeu. Como assim? É que você cuida do Lucas como se fosse mãe dele, conversa comigo como se fôssemos amigos. Sofia não sabia o que falar. Senhor. Ricardo, eu sei que depois de tudo o que aconteceu deve ser difícil me ver além de patrão. Mas para mim você já faz parte da família. Sofia sentiu o coração acelerar da família. É você, eu e o Lucas. Sofia sorriu. É verdade. A gente meio que virou uma família estranha mesmo. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos. Ricardo estava prestes a dizer algo mais, quando Lucas começou a chorar. Acho que alguém está com fome, Sofia disse, se levantando. Vou ajudar. Enquanto Sofia preparava a mamadeira, Ricardo ficou pensando. Sim, eles tinham virado uma família e ele não queria que isso mudasse nunca, mas ainda era cedo demais para falar sobre sentimentos. Sofia precisava de tempo para confiar nele de novo. Mais 2 meses se passaram. Lucas estava com 8 meses. Engatinhava pela sala e enchendo todo mundo de alegria. Era uma criança saudável e esperta. Sofia estava se esforçando na faculdade, mas às vezes chegava cansada em casa depois das aulas noturnas. Que matéria você está estudando hoje? Ricardo perguntou vendo Sofia com livros espalhados na mesa da cozinha. Anatomia. Tô decorando os ossos do corpo humano. Difícil, puxado, mas interessante. Ricardo se sentou do lado dela. Quer que eu te ajude a estudar? Como o senhor entende de anatomia? Não entendo nada, mas posso te fazer perguntas do livro. Sofia sorriu. Tá bom, pode perguntar. Ricardo pegou o livro e começou a fazer perguntas. Sofia respondia algumas certas, outras erradas. Quando errava, Ricardo falava. Tenta de novo com paciência. Quantos ossos tem na mão? Sofia pensou. 27? Deixa eu ver. 27? Acertou? Sofia comemorou. Eba, tô aprendendo. Ricardo observou a alegria dela e sentiu uma coisa estranha no peito. Estava se apaixonando de novo. A ideia o assustou. Ainda era muito cedo depois da morte de Laura. Mas ao mesmo tempo, Sofia trazia uma paz para sua vida que ele não sentia há muito tempo. Sofia, posso te contar uma coisa? Pode. Ricardo ficou sério. Faz tempo que eu não me senti assim. Assim como feliz de verdade. Sofia parou de estudar. Que bom, Senhor Ricardo. Não é só isso. É que depois que a Laura morreu, eu achei que nunca mais ia sorrir direito. Sofia ouvia sem falar. Aí você apareceu e trouxe vida para essa casa de novo. Sofia estava ficando vermelha. Senhor. Ricardo, deixa eu falar. Sofia, você me fez lembrar como é bom ter alguém para conversar no final do dia. A gente sempre foi amigo, eu sei. Mas, Sofia, eu queria que a gente fosse mais que amigos. O coração de Sofia disparou. Como assim mais? Ricardo respirou fundo, lutando contra a culpa que sentia por se apaixonar novamente. Sofia, eu tô me apaixonando por você. O silêncio na cozinha foi total por alguns segundos. Sofia ficou sem palavras. Senhor. Ricardo, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse. Sofia se levantou e foi até a pia, precisando processar o que tinha acabado de ouvir. É que é muita coisa para processar. Ricardo se levantou também. Sofia, eu não tô pedindo uma resposta. Só quis ser honesto. Sofia se virou para ele. E como o senhor se sente exatamente? Como se tivesse ganhado uma segunda chance de ser feliz?
Mas também me sinto culpado. E é culpado por quê? Por estar traindo a memória da Laura. Por estar me apaixonando tão rápido. Sofia viu a luta interna de Ricardo. Sem R. Ricardo, o senhor acha que a Laura queria que o senhor fosse infeliz para sempre? Ricardo pensou na pergunta. Não. Ela queria que eu fosse feliz. Então não tem por que se sentir culpado. Sofia se aproximou de Ricardo. Sem R. Ricardo, eu também sinto alguma coisa. Ricardo se animou. Sente mesmo? Sinto, mas tenho medo. Medo de quê? De dar errado, de estragar nossa amizade, de o Lucas sofrer se a gente brigar. Ricardo segurou as mãos de Sofia. Sofia, olha para mim. Ela olhou. Eu prometo que nunca mais vou duvidar de você. E se por algum motivo não der certo, a gente sempre vai ser família por causa do Lucas. Sofia ainda hesitava. Sofia, você topa tentar namorar comigo devagar, no seu ritmo? Sofia olhou pela janela da cozinha pensando. Era arriscado, mas talvez valesse a pena. Quero tentar, mas devagar mesmo, tá? Ricardo sorriu do jeito que você quiser. Posso te beijar? Sofia assentiu. Foi um beijo doce e cuidadoso, cheio de promessas. Quando se separaram, ouviram barulho na sala. Acho que alguém acordou. Sofia riu. Vamos ver nosso filho. Era a primeira vez que Ricardo falou nosso filho. Sofia sentiu o coração aquecer. Talvez realmente desse certo. 6 meses depois do início do namoro, Ricardo e Sofia estavam aprendendo a ser um casal de verdade. Nem sempre era fácil. Lucas estava com 1 ano e 2 meses, caminhava pela casa e falava algumas palavras soltas como mamã, papá e água. Ricardo, você viu minha caneta? Sofia perguntou, procurando pela casa. Que caneta? A que eu sempre uso para estudar. Estava na mesa da cozinha. Não vi, não. Sofia continuou procurando, meio irritada, porque tinha prova na semana seguinte. Tá aqui, Lucas disse, apontando para debaixo do sofá. Os dois riram. O menino estava ficando esperto demais. Obrigada, Lucas, Sofia disse pegando a caneta. Mas esse tipo de situação estava acontecendo mais. Pequenas irritações, desentendimentos bobos, coisas normais de casal, mas que deixavam Sofia insegura. Ricardo, a gente pode conversar? Sofia pediu numa noite. Claro que foi, é que às vezes eu fico pensando se a gente tá fazendo certo. Ricardo ficou preocupado. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não é nada específico. É que a gente discorda de coisas. Às vezes você fica impaciente quando eu não acho suas coisas. Sofia, isso é normal. Todo o casal passa por isso. Você e a Laura discutiam? Ricardo ficou desconfortável com a comparação, mas decidiu ser honesto. Discutíamos sim coisas bobas, igual você e eu. Sofia suspirou. É que eu tenho medo de estragar nossa amizade. Ricardo abraçou Sofia. Nossa amizade não vai acabar nunca, mesmo que a gente não dê certo como casal. Promete? Prometo. Enquanto isso, em Recife, Verônica estava tentando reconstruir sua vida. Não estava sendo fácil. O emprego era bem inferior ao que tinha antes. O salário mal dava para pagar aluguel e comida e ela se sentia muito sozinha. Verônica, você quer almoçar comigo? Fábio, um colega do departamento de contabilidade, perguntou numa sexta-feira. Verônica hesitou. Já tinha recusado várias vezes. Não sei, Fábio. Só um almoço, como amigos. Verônica olhou para ele. Fábio era divorciado, pai de 2 meninas e tinha jeito gentil. Tá bom, mas só como amigos mesmo. Durante o almoço, Fábio perguntou. Verônica, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode tentar. Por que você saiu de Salvador? Você tinha um emprego bom lá. Verônica ficou tensa. Complicações pessoais. Com algum homem? Verônica riu amargo. Pode-se dizer que sim. Quer falar sobre isso? Verônica pensou. Fazia meses que não falava com ninguém sobre sua vida. Eu fui apaixonada por um homem durante 10 anos,
E ele não te correspondia. Exato. E quando pensei que finalmente ia ter minha chance, Verônica parou de falar. O que aconteceu? Apareceu outra pessoa e eu fiz coisas que não devia. Fábio viu que Verônica estava sofrendo. Todos nós fazemos besteira quando estamos apaixonados. Não, eu fiz coisas realmente ruins. Quer me contar? Verônica olhou nos olhos gentis de Fábio e decidiu arriscar. Eu tentei prejudicar a pessoa que ele escolheu. Inventei mentiras. Criei problemas para ela. Fábio ficou surpreso, mas não julgou. E depois ele descobriu tudo e me mandou embora. Deve ter sido difícil, foi. Mas talvez tenha sido necessário. Por que, Verônica? Suspirou. Porque eu estava doente, obsessiva. Precisava parar. Fábio segurou a mão de Verônica por cima da mesa. Verônica, todo mundo merece uma segunda chance. Você acha? Acho. Principalmente quando a pessoa reconhece que errou. Verônica sorriu pela primeira vez em meses. Obrigada por não me julgar. A gente almoça junto de novo semana que vem. Verônica hesitou, mas depois concordou. Almoçamos. Talvez fosse hora de tentar viver de novo. 1 ano e meio depois do início do namoro, Ricardo decidiu que estava na hora de dar o próximo passo. Lucas estava com 2 anos e meio. Falava frases completas e era uma criança linda e esperta. Sofia estava no 4º período de enfermagem e indo bem, apesar de algumas dificuldades para conciliar estudos e trabalho. Sofia, você pode vir aqui na sala? Ricardo chamou num domingo de manhã. Só um minutinho. Tô dando café para o Lucas. Deixa que eu dou. Vai lá. Sofia estranhou. Ricardo raramente cuidava do café da manhã do filho sozinho. Tá tudo bem? Tá sim. Vai lá, por favor. Sofia foi para a sala e levou um susto. Tinha pétalas de rosa no chão, velas acesas e Lucas sentado no meio da sala, segurando uma caixinha. Ricardo, que é isso tudo? Ricardo apareceu na porta com um sorriso nervoso. Sofia, há 2 anos você mudou nossa vida. Sofia começou a entender e sentiu o coração disparar. Ricardo, você transformou meu filho num menino feliz, me ensinou a ser pai, trouxe alegria para essa casa. Sofia estava com lágrimas nos olhos e, mais importante, me ensinou a amar de novo. Ricardo se ajoelhou no meio da sala ao lado de Lucas. Sofia Ribeiro, casa comigo. Lucas, como se tivesse decorado, estendeu a caixinha para Sofia. Mamã, papai quer casar. Lucas disse todo orgulhoso. Sofia estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Ricardo, se você disser sim, prometo te fazer feliz. Prometo ser o marido que você merece. Sofia olhou para Ricardo ajoelhado, para Lucas sorrindo, para a casa que tinha virado o seu lar. Sim, óbvio que sim. Ricardo se levantou e colocou o anel no dedo de Sofia. Eu te amo, Ricardo disse beijando Sofia. Eu também te amo. Lucas bateu palmas e gritou. Mamã vai ser mamã de verdade. Os dois riram. Sofia pegou Lucas no colo. Eu já sou mamã de verdade, meu amor. Agora é oficial, Lucas declarou. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples no jardim de casa. Lucas foi o pajem, levando as alianças numa almofada pequenininha. A mãe de Sofia estava lá emocionada e orgulhosa. Alguns amigos de Ricardo, vizinhos, colegas da faculdade de Sofia. Você está linda, Ricardo disse quando viu Sofia entrando no jardim de vestido branco. Você também? Sofia respondeu beijando a bochecha dele. Durante a cerimônia, Lucas ficou no colo de Sofia. Quando o pastor perguntou se Ricardo aceitava Sofia como esposa, Lucas gritou. Aceita sim, antes do pai, fazendo todo mundo rir. Acho que ele também está te aceitando como mãe. O pastor brincou. 2 anos depois, Sofia se formou em enfermagem. Não foi fácil. Teve que refazer algumas matérias, estudar muito para conseguir notas boas. Ricardo estava na plateia com Lucas,
agora com 5 anos, aplaudindo quando ela recebeu o diploma. Mamãe é enfermeira! Lucas gritou orgulhoso. Sofia conseguiu emprego no mesmo hospital onde trabalhava como faxineira. A ironia não passou despercebida. Na casa, a vida seguia feliz, mas com os desafios normais de qualquer família. Lucas crescendo inteligente e carinhoso, mas às vezes fazendo birra. Ricardo realizado tanto no trabalho quanto em casa. Sofia dividindo tempo entre hospital, casa e especialização em pediatria. Sofia. Ricardo chamou uma noite depois de colocarem Lucas para dormir. Oi. Você se arrepende de alguma coisa? Sofia pensou. Não. Nem das coisas ruins, porque tudo me trouxe até aqui. Nem da Verônica do que ela fez. Nem dela, coitada. Deve ter sofrido muito todos esses anos. Ricardo abraçou Sofia. Eu te amo muito. Eu também te amo. Do quarto ao lado veio a voz sonolenta de Lucas. Mamãe, papai, posso dormir com vocês? Os dois riram. Pode vir, meu amor. Sofia chamou. Lucas correu para o quarto dos pais e se espremeu entre os dois na cama. Agora sim. Ele suspirou. Família junta. Ricardo e Sofia se olharam por cima da cabeça do menino e sorriram. Era verdade. Família junta do jeito que tinha que ser. Enquanto isso, em Recife, Verônica estava namorando Fábio há 1 ano. Não era o amor obsessivo que sentia por Ricardo. Era algo mais tranquilo, mais saudável. Verônica, Fábio disse numa noite. Eu te amo. Verônica sorriu. Eu também te amo, Fábio. E pela primeira vez em anos, ela realmente se sentia em paz.